Você aí já se sentiu julgado ou julgada por ser quem é? Ou então já teve uma primeira impressão extremamente equivocada de alguém? Então eu acho que você aí que tá me assistindo tem muito mais em comum com a querida Elizabeth Bennet do que você acredita. Então hoje vamos entender por que ler Orgulho e Preconceito na adolescência faz sentido, sim, senhor, e pode virar o seu novo favorito também. Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e no vídeo de hoje vamos falar sobre a minha primeira experiência lendo um livro de Jane Austen, uma escritora da literatura clássica que tem muitos livros publicados. E o primeiro que eu escolhi foi Orgulho e Preconceito, que foi recomendado pela mamãe, que faz uma curadoria maravilhosa pra mim sempre. Beijo pra mamãe, inclusive. Enfim, ela me indicou esse aqui, porque falou que é tranquilinho, beleza, um bom começo. Aí eu comecei a perceber, comecei a notar que apesar de ser um livro publicado em 1813, pois é, gente, mais de 200 anos, né? É velho pra caramba, mas eu adoro histórias publicadas nessa época, gente, vou confessar pra vocês. Apesar de ser um livro muito antigo, ele tem muitas questões atuais, ele aborda várias temáticas que ainda estão presentes no mundo contemporâneo, principalmente na adolescência. Então, vamos lá, mas antes, pera, calma. Você tá muito agitado aí, calma, sem ansiedade. Vai dar tudo certo. Ninguém vai bater as botas, não. Primeiro de tudo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo com os seus amigos e me segue lá na rede vizinha, porque tem muitas outras indicações super legais por lá. Sem mais delongas, que essa introdução já ficou gigante, eu sempre gravo introdução gigante, eu não sei porquê, eu preciso me controlar um pouco. Vamos! Tive que afastar um pouquinho a câmera pra poder caber aqui a minha colinha básica, né, gente? Então, primeiro vamos contextualizar falando quem raios é Jane Austen. Se você gosta de literatura, eu acho meio impossível que você não saiba quem é a querida, né, gente? Mas ainda assim vou falar que Jane Austen foi uma escritora inglesa que nasceu em 1775 em Hampshire e bateu as botas em 1817. Ela viveu pouco tempo, não viveu muito, lá em Winchester. E ela é considerada uma das maiores romancistas da literatura inglesa, assim, de todos os tempos. Os romances mais conhecidos dela são Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, que é um que eu também quero ler, e a mamãe gostou também, e Emma, esse a mamãe não gostou, falou que a protagonista é um pouco chata e a história é muito monótona. Mas enfim. E os seus romances têm umas características muito marcantes, como, por exemplo, uma crítica social bem velada, bem camuflada ali, mas que tá ali. Se você prestar atenção, tá ali. Personagens femininas bastante complexas, né? Mulheres inteligentes. E os diálogos bem espirituosos, né? Você pega um livro de Jane Austen, tem um sarcasmo, assim, que você fala, caraca, lacrou. Na linguagem, assim, moderna, lacrou, né? E tudo isso reflete a vida ali de classe média rural inglesa no final do século XVIII e início do século XIX. E uma curiosidade muito interessante é que, como na época era um pouco complicado essa coisa das mulheres serem escritoras e tudo mais, a gente tem também ali mais ou menos na mesma época, se eu não me engano, as irmãs Brontë, que também algumas delas tiveram que criar nomes falsos. A Jane, ela publicou anonimamente, assim, ela não se deu um nome, assim, enquanto ela tava viva, mas depois da sua morte, aí as suas obras passaram a ter o seu nome, né? E ela ganhou muito reconhecimento e segue aqui sendo, suas obras seguem sendo super famosas e super aclamadas por aí. Agora vamos contextualizar também Orgulho e Preconceito, do que se trata, gente, do que se trata esse livrito aqui. Eu tenho essa edição da editora Martin Claret. É muito linda essa edição, gente, é uma edição de bolso. Meus post-its aqui, adoro. Tem aqui uma frasezinha atrás. Ai, gente, é muito linda essa edição.
As letrinhas são um pouco espremidinhas, mas é maravilhoso, eu amei. E a Martine Claret tem vários outros livros de Jane Austen, assim, nessa edição, nesse formatinho de bolso pequenininho, mas que é muito fofinho, gente. Eu achei bem vintage. Eu falo vintage, gente. Eu sei que tem gente que fala vintage, mas eu falo vintage, então vocês entenderam o recado, né? Então tá. Essa história se trata da relação um pouco conturbada, meio de amor e ódio, sabe? Da protagonista Elizabeth Bennet com o Sr. Darcy, que é um cara bem orgulhoso, assim, bem... que não se convence fácil das coisas, não. Que aí, no começo, os dois se odeiam, assim, eles olham um pro outro e falam, não gosto de você. Ah, nem eu. Ah, então tá bom. Basicamente isso. Mas depois eles vão percebendo e tal, as qualidades... Tem uma moto aqui. As qualidades uns dos outros e tal, e vai desenvolvendo e tudo mais. Enfim, é isso. Essa história, gente, é antiga pra caramba. Então, Bel, que raios ela tem a ver com o mundo contemporâneo? O que você conseguiu identificar nisso? Calma, 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 que eu vou chegar lá. Uma das principais coisas que a gente pode identificar que a história tem em comum com o mundo contemporâneo é o fato de boa parte das protagonistas dos livros de Jane Austen serem mulheres inteligentíssimas e super divas. E é uma coisa... é algo bastante atual, se a gente for parar pra pensar, porque mesmo depois de todos esses anos, mesmo depois de séculos, milênios, não sei, as mulheres ainda lutam pelos seus direitos. E é isso aí, tem que lutar mesmo. Eu apoio. Girl Power aí, galera. Enfim. E também várias passagens são muito interessantes, se você for parar pra pensar, porque quem é jovem, quem é adolescente, vai se enxergar muito nessas horas, eu acredito. Por isso que é um livro que vale super a pena você ler, se você tá aí nessa faixa etária dos 12, 13 até os... Até quantos anos é considerado adolescente? Até uns 18, 19, por aí. Você pode ler em qualquer idade, tá? Porque... tranquilo. Mas... quando você é adolescente, dá aquele impacto mesmo, sabe? Primeiramente, você começa... quando a gente é adolescente, a gente duvida muito da gente mesma. A gente, às vezes, se acha uma porcaria. A gente fica, meu Deus do céu, eu não vou conseguir isso. Mas, com esse livro, você consegue enxergar o poder da sua própria voz. Porque a protagonista, nossa querida, ela não se cala. Ela não termina... ah, mas por quê? Mas por quê? E não, é a minha opinião acabou, minha querida. Não. Ela não se cala, diva, maravilhosa. E também, nessa fase, às vezes a gente conhece pessoas e tem primeiras impressões bem erradas, né? Bem distorcidas delas, né? E, assim, é complicado, é difícil, a gente pode se arrepender no futuro, mas dá pra consertar. Se você for um pouco mais sensato, se você tentar pensar um pouquinho antes, dá pra você consertar. Por favor, vamos evitar que isso aconteça. Tamo junto aí, galera. Bate aqui. Bate no like também. E essa história também é um romance, mas sem perder essa inteligência, essa esperteza, digamos assim. É uma história de amor super bonita e super poética. E que as coisas acontecem bem devagar, sabe? É bem slow burn mesmo, sabe? Tudo acontece muito devagar. Tanto que, assim, ó, o livro é grossinho e demora muito. Muito! Mas muito para as coisas acontecerem. Então, se você é impaciente, se prepara. Eu tava quase tacando o livro na parede já. Aí chegou nos capítulos finais e eu fiquei de boa. Mas não é aquele clichêzinho. Você gosta de acompanhar o desenvolvimento dos protagonistas. É muito interessante você ver o quanto eles crescem, o quanto eles amadurecem. E falando em amadurecimento, você começa a enxergar os erros dos outros e os seus também. Porque tem um momento na história que a protagonista, a Elizabeth, ela começa a ver os
os erros das outras pessoas, do Sr. Darcy, de um outro cara que, por sinal, é muito idiota, não gostei dele. Lídia. A Lídia é a irmãzinha mais nova da Elizabeth. Ela tem 16 anos. Lídia, por que você fez isso, minha querida? Por que você foi se meter nessa? Enfim, a Elizabeth começa a perceber todos esses erros, mas ela também percebe que ela errou. Que ela não é perfeita, que ela tem sim os seus defeitos. E que ela falou, cara, pisei na bola, como que eu vou consertar isso? Muito importante, extremamente resiliente, nossa querida também, né? E também aprendemos que família pode ser confusa. Muito confusa e muito complicada. Eu não vivo tanto isso aqui em casa, a gente até entra em consenso, até porque eu sou filha única, né? Só eu e o Pipoca. O Pipoca é um coelho. Muito fofo, mas que dá muito trabalho, por sinal. Mas ele não fala assim, né? Então a gente acaba entrando em consenso. Mas famílias maiores, como é o caso da família aqui dos Bennet, tem a mãe, tem o pai, tem a Elizabeth, aí tem a Jane, a personagem aqui, ó, com o mesmo nome da nossa querida autora. Tem a Lídia, aí tem a Mary, que é a outra irmã, tem vários. Tem muita gente. E todo mundo é bastante diferente entre si, mas acabam se entendendo, apesar de terem ali alguns conflitos e tal, e apesar da Lídia quase ter matado todo mundo do coração numa parte aí do livro. Por que, querida? Você tava tão bem. Apesar de tudo isso, todos se amam, não é mesmo, gente? Família é maravilhoso. Amem sua família. Enfim, gente, mas vocês viram que interessante como um livro tão antigo e clássico, né? Porque Orgulho e Preconceito é um grande clássico da literatura, não é? Como que ele pode trazer tantas questões atuais, tantas questões contemporâneas, vividas por nós, jovens, adolescentes, e pelos adultos também, eventualmente. Nossa, é muito legal, gente. Eu parei pra pensar nisso, assim, hoje mesmo. Eu fiquei, cara, tem esse livro pra fazer a resenha. Mas esse livro todo mundo já conhece. O que eu falo dele? Veio essa ideia. Tá aqui, tá na mão de vocês. Foi isso. Espero muito que tenham gostado. Se vocês já leram Orgulho e Preconceito, comentem aqui embaixo o que acharam. Se não leram ainda, vale a pena dar uma chance, especialmente se você é jovem e quer identificar aqui tudo que eu falei. Tchau!